Gênesis capítulo 4. Então Adão teve relações com Eva, e ela engravidou e deu à luz um filho, a quem chamou de Caim. Disse ela: com a ajuda do Senhor consegui um filho homem. Depois voltou a dar à luz, e nasceu o irmão dele, Abel. Abel tornou-se pastor de ovelhas, enquanto Caim era agricultor. Quando chegou o tempo da colheita, Caim trouxe ao Senhor uma oferta dos produtos da terra. Abel fez o mesmo, mas com as primeiras crias do seu rebanho. E o Senhor agradou-se de Abel e da sua oferta, mas não de Caim nem da sua oferta. Por isso, Caim ficou enfurecido e o seu rosto mostrava seu ódio. O Senhor perguntou a Caim: por que você está furioso? E por que o seu rosto mostra ódio? Se você fizer o que é certo, não será aceito? Mas, se você agir mal e não obedecer, saiba que o pecado está à sua espera. Ele deseja destruí-lo, mas está na sua mão o poder de dominá-lo. Então Caim convidou Abel, seu irmão: vamos para o campo. Enquanto caminhavam juntos, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Depois, o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu Caim: não sei. Será que sou o responsável pelo meu irmão? Então Deus disse: o que foi que você fez? O sangue do seu irmão clama por mim da terra em que foi derramado. Por isso você será amaldiçoado nessa terra manchada pelo sangue dele. Quando você cultivar a terra, ela não dará mais o fruto resultante do seu trabalho. Você passará a vida como um fugitivo errante pela terra. Caim então disse ao Senhor: esse castigo é pesado demais para mim. Hoje me expulsa dessa terra que tenho cultivado, e terei de me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pela terra, e qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. Mas o Senhor lhe respondeu: isso não ocorrerá. Se alguém matar você, será castigado 7 vezes mais. E o Senhor colocou em Caim um sinal de identificação, para impedir que fosse morto por alguém que o encontrasse. Assim Caim afastou-se da presença do Senhor e foi estabelecer-se na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com a sua mulher, e ela engravidou e deu à luz um filho, que recebeu o nome de Enoque. Caim então construiu uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. Enoque foi o pai de Irade. Irade foi o pai de Meujael. Meujael foi o pai de Metusael. Metusael foi o pai de Lameque. Lameque teve 2 mulheres, Ada e Zilá. Ada teve um filho chamado Jabal. Ele foi o pai de todos os criadores de rebanho e de todos os que vivem em tendas. O seu irmão chamava-se Jubal, o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz um filho chamado Tubal-Caim, o primeiro a trabalhar com metal fundido, fazendo ferramentas de bronze e de ferro. Este teve uma irmã chamada Naamá. Um dia Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zilá: ouçam-me com atenção. Eu matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Se aquele que matar Caim será vingado 7 vezes, então eu serei vingado 77. Novamente Adão teve relações com Eva, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu outro filho para ocupar o lugar de Abel, a quem Caim matou. Sete foi pai de Enos. Depois do nascimento de Enos, começaram a invocar o nome do Senhor. Gênesis capítulo 5. Esta é a lista dos descendentes de Adão. Deus criou o ser humano à sua semelhança. Homem e mulher os criou e os abençoou. Desde o dia em que foram criados, Deus os chamou de humanos. Adão tinha 130 anos quando seu filho Sete nasceu, um filho que era conforme a sua imagem e semelhança. Depois do nascimento de Sete, Adão viveu mais 800 anos e teve filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Sete tinha 105 anos quando nasceu seu filho Enos. Depois disso, Sete viveu mais 807 anos e teve filhos e filhas.
Ele morreu com a idade de 912 anos. Enos tinha 90 anos quando nasceu o seu filho Cainã. Depois disso, Enos viveu mais 815 anos e teve filhos e filhas. Ele morreu com a idade de 905 anos. Cainá tinha 70 anos quando nasceu seu filho Maalalel. Depois disso, Cainã viveu mais 840 anos e teve filhos e filhas. Ele morreu com a idade de 910 anos. Maalalel tinha 65 anos quando nasceu seu filho Jared. Depois disso, Maalalel viveu mais 830 anos e teve filhos e filhas. E ele morreu com a idade de 895 anos. Jared tinha 162 anos quando nasceu seu filho Enoque. Depois disso, Jared viveu mais 800 anos e teve filhos e filhas. Ele morreu com a idade de 962 anos. Enoque tinha 65 anos quando nasceu seu filho Matusalém. Depois disso, Enoque viveu mais 300 anos e andou em comunhão com Deus e teve filhos e filhas. Ele viveu ao todo 365 anos. Então, sempre andou com Deus e um dia desapareceu, porque Deus o levou. Matusalém tinha 187 anos quando nasceu seu filho Lameque. Depois disso, Matusalém viveu mais 782 anos e teve filhos e filhas. Ele morreu com a idade de 969 anos. Lameque tinha 182 anos quando lhe nasceu um filho. Ele o chamou de Noé e disse: Este há de trazer-nos descanso para o duro trabalho da terra que o Senhor amaldiçoou. Depois do nascimento de Noé, Lameque viveu mais 595 anos e teve outros filhos e filhas. Ele morreu com a idade de 777 anos. Quando Noé estava com 500 anos, tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Gênesis capítulo 6. Quando as pessoas começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus repararam na beleza das filhas dos homens e tomaram para si aquelas que lhes agradaram. E o Senhor disse: O meu espírito não continuará com o homem, visto que ele é todo mau. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia gigantes, e mesmo depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, os filhos que lhes nasceram foram heróis de grande fama, conforme nos falam os relatos da antiguidade. O Senhor viu que a maldade humana foi ficando cada vez pior, e que a imaginação e os pensamentos dos seres humanos os levavam unicamente para o mal. Então o Senhor se arrependeu de ter criado o ser humano sobre a terra, e isso cortou o seu coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra tudo o que tem vida, as pessoas, os animais, os répteis e as aves do céu. Estou triste porque os criei. Noé, porém, agradava ao Senhor com a sua vida. Esta é a história da vida de Noé. Ele era a única pessoa justa e íntegra na terra daquele tempo. Ele conduzia a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A violência dominava a terra. Aos olhos de Deus, a terra estava completamente corrompida. Ao ver essa corrupção e como toda a raça humana tinha se deixado arrastar para a depravação e o vício, Deus disse a Noé: Decidi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de crime e de perversão por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Façam uma embarcação com madeira de cipreste, com vários compartimentos no seu interior, e revista-a de piche por dentro e por fora. Estas são as medidas da embarcação que você vai construir: 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. Faça-lhe um teto com uma abertura de meio metro entre o teto e o corpo da arca. No interior haverá 3 andares e uma porta lateral. Faça isso porque vou cobrir toda a terra com água por meio de um dilúvio, para destruir toda criatura viva debaixo dos céus. Tudo o que houver na terra morrerá. Mas prometo fazer uma aliança com você, e você entrará nessa embarcação com sua mulher, seus filhos e suas respectivas mulheres. De todos os animais existentes, faça entrar um casal, macho e fêmea.
na embarcação, para que sobrevivam com você. De cada espécie de aves, de quadrúpedes e até do menor animal que rasteja pelo solo, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos. Armazene também toda espécie de comida, para seu sustento e o sustento dos animais. Noé fez tudo conforme Deus lhe tinha ordenado.